Capítulo 52. Queda. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Noah estava caindo em alta velocidade em direção ao fundo nebuloso do desfiladeiro. A pressão em seu rosto estava se tornando impossível de suportar, mesmo com um corpo de Rank 2, é inútil dizer o que aconteceria se ele caísse no chão com essa velocidade. Noah amaldiçoou em sua mente, e tentou enfiar seus sabres na parede rochosa no cânion, mas as rochas eram incrivelmente duras e apenas as pontas de suas lâminas conseguiram perfurar sua superfície. 2 trilhas retas foram deixadas na parede enquanto Noah continuava caindo e segurava suas armas. Sua velocidade estava diminuindo lentamente, mas então as rochas ao longo da parede ficaram ainda mais duras e seus sabres não conseguiram mais perfurar a parede. A velocidade de queda de Noah aumentou novamente, e não importava quantas vezes ele tentasse, seus sabres não podiam mais perfurar as rochas. Ele olhou para baixo e viu uma pequena cavidade algumas centenas de metros para baixo no seu lado esquerdo. Noah aguçou sua determinação e guardou seus sabres, então ele usou suas mãos e pés para segurar na parede. Com uma velocidade grande as rochas facilmente esfolaram a pele de Noah, mas ele segurou firmemente esperando o melhor momento para agir. Quando a cavidade estava à distância certa, ele se empurrou contra a parede em direção ao seu lado esquerdo. Noah caiu na diagonal e agachou-se no ar para reduzir sua superfície, colocando a cabeça entre as pernas para protegê-la. Seu corpo bateu na parede interna da cavidade e os sons de rachadura vieram dele, mas quando ele tocou o chão ele escorregou novamente em direção ao desfiladeiro. Ambas as pernas e o braço esquerdo não respondiam, então ele jogou sua mão direita em direção à borda da cavidade. Noah sentiu uma pressão extrema no ombro direito, mas ele nunca permitiu que sua mão perdesse o controle, ele suportou a dor que sentia até que a pressão desapareceu. Ele abriu os olhos e se viu pendurado na borda do buraco com seus outros membros balançando impotente em direção ao fundo do desfiladeiro. Noah puxou o braço direito e levantou-se no buraco, então ele mordeu o chão com força e moveu o braço mais fundo na cavidade arrastando seu corpo no processo. Seus dentes não podiam perfurar as rochas, mas podiam durar como um ponto de apoio temporário para que sua mão encontrasse outro ponto de apoio mais fundo. Depois de repetir esse processo algumas vezes, o corpo de Noah estava totalmente deitado no chão da cavidade. Estou vivo. Esse foi seu primeiro pensamento quando ele conseguiu parar sua queda. Ele usou sua força restante para verificar um lugar em sua cintura sob suas roupas, e sorriu um pouco quando ele tirou um anel de prata dele. Ele relaxou ao ver o anel e desmaiou depois de um último pensamento. Eu posso sobreviver. Noah foi acordado no dia seguinte por uma onda de dor vinda de seu corpo. Ele olhou ao seu redor e lembrou-se dos eventos da batalha. Eu não estaria melhor se tivesse ficado lá. Basil provavelmente está morto, então meu destino deveria ser o mesmo se eu ficasse. Ele lentamente moveu a mão em direção ao anel de prata ao seu lado, uma sensação fria atingiu a pele raspada em sua palma. Desde que ele obteve o anel espacial, ele começou a acumular provisões e itens úteis dentro dele como uma preparação para sua viagem em direção à academia. Enquanto comia, ele olhou ao redor da cavidade e verificou a condição de seu corpo. A cavidade tinha apenas 2 metros quadrados de largura e 1 de altura. Noah deitado nela, ocupava quase todo o seu espaço. Felizmente não era menor do que isso ou eu não sei se eu poderia ter entrado a essa velocidade. Então ele se concentrou no seu corpo. Minhas pernas e o meu braço esquerdo estão quebrados. A pele das minhas mãos e dos meus pés está esfolada, meu ombro direito está perto de ser deslocado e tenho certeza de que algumas das minhas costelas estão rachadas. Ele olhou para fora do buraco e viu apenas uma névoa fraca permanecendo no desfiladeiro. Adicionando o fato de que estou dentro de um lugar que mesmo uma família nobre de médio porte não poderia ficar, eu posso dizer que estou praticamente morto. Ele pensou novamente no trovão que destruiu a carruagem de Basil e sorriu um pouco. Bem, provavelmente morto é melhor do que morto, com certeza.
Eu me pergunto por que o mestre me deixou ir nesta missão suicida. Ele pensou um pouco, mas depois balançou a cabeça. Não, se ele sabia tudo sobre a situação, ele certamente teria me impedido. No entanto, quem poderia ter o poder de mantê-lo propositalmente no escuro apenas para me enviar lá? Ele pensou em seu pai, mas ele afastou o pensamento. Eu vou pensar sobre isso mais tarde, afinal, mesmo que fosse ele, eu não posso fazer nada sobre isso, caso contrário, minha mãe não estaria sofrendo ainda. Noah lentamente se endireitou e se apoiou na parede para olhar seus ferimentos. Preciso me recuperar antes de pensar em como sair daqui. A concentração de mana aqui embaixo parece ser ainda maior do que na superfície, então eu deveria me curar mais rápido, mas eu ainda deveria fazer algo para acelerar o processo. 3 armas apareceram ao seu lado enquanto ele rasgava suas roupas para fazer algumas cordas. Ele endireitou os membros quebrados e usou as armas de seu anel espacial como talas e amarrou-os juntos. Então outro pedaço de carne seca apareceu e ele lentamente comeu. Ele fechou os olhos e se concentrou na mana dentro dele para priorizar o processo de cura. Dias se passaram com Noah imóvel deitado no chão esperando seus ferimentos cicatrizarem. Às vezes, ele abria os olhos para comer e beber ou para mudar a posição das talas, mas a maior parte de seu tempo era gasto direcionando a mana para suas feridas. Foi apenas 2 semanas depois que ele foi capaz de se mover novamente. Capítulo 53. Cobras. Noah desfez suas talas e colocou tudo de volta no anel espacial. Ele se deitou no chão para esticar seus membros e testar sua recuperação e ficou muito feliz com os resultados. Estou quase completamente curado. Em outra semana eu deveria estar na minha forma máxima, mas como já estou bem, eu não posso perder mais tempo. Seus ferimentos tinham sarado, então ele decidiu começar a se mover para encontrar um caminho de volta para a mansão Balvan. Noah olhou para fora da cavidade e olhou para cima. Apenas a neblina encheu sua visão, e além de alguns amassados nas rochas das paredes, não parecia haver pontos de apoio viáveis. Eu caí por algumas centenas de metros. Escalar o penhasco seria factível se não fosse por essas rochas extremamente duras. Daqui eu não posso nem ver se eu seria capaz de chegar à parte lisa do penhasco. Noah olhou por um longo tempo para a parede acima dele até que ele desistiu da ideia de escalar. Se eu não encontrar um ponto de apoio, eu tenho que voltar aqui através da neblina. E se eu não encontrar o caminho de volta? E se eu escorregar de uma vez? Escalar a parede é apenas uma aposta muito arriscada para ser tomada. Ele se virou com relutância e olhou para o caminho abaixo dele. Ele percebeu que algumas raízes amarelas brotaram de pequenos buracos na parede abaixo dele. Parece que perto do fundo alguma vegetação começa a emergir. Eu posso segurar as raízes para retardar minha queda. Noah estava pensando profundamente. Ele continuou a olhar para baixo, mas ele não conseguia encontrar nenhuma falha com as raízes. O caminho em direção ao fundo do penhasco era definitivamente mais fácil. Eu realmente tenho que ir lá. Ele estava relutante em entrar num lugar tão perigoso, mas não havia outra opção viável para ele. Ou subo e tento minha sorte, que sempre foi horrível por sinal, ou deixo e me divirto com as bestas mágicas que destruíram uma família nobre de tamanho médio. Bem, sempre posso esperar aqui para alguém me salvar. Ele sorriu e balançou a cabeça com a ideia absurda de ser salvo, então sua expressão se tornou fria e severa. Nenhum erro é permitido a partir de agora. Ele aguçou sua mente cortando cada pensamento supérfluo enquanto ele se agachava na borda da cavidade. Ele lentamente empurrou seu corpo sobre o buraco, permanecendo pendurado na borda com a mão direita. Quando ele confirmou seu alvo abaixo dele, ele soltou o aperto e deslizou na parede usando seu corpo para retardar a descida. A pele nas costas dos pés foi raspada pelo atrito com as rochas duras, mas Noah não se importava, seus olhos nunca deixaram a raiz abaixo dele. A raiz era elástica e esticou quando o peso de Noah caiu sobre ela, mas não quebrou.
Noah ficou aliviado ao ver que a raiz poderia sustentar seu corpo e apressadamente olhou para baixo para encontrar uma nova raiz. No entanto, a raiz em sua mão se moveu e um som de sibilo soou do buraco. Noah entendeu a situação e liberou o aperto para continuar sua queda. Ele agarrou a próxima raiz e começou a procurar por outras antes mesmo de seu corpo parar. Como ele encontrou uma nova, ele rapidamente soltou e caiu. Ele repetiu este processo por mais de 100 metros, mas ainda não havia nenhum sinal do fundo do penhasco. Enquanto isso, o som sibilante atrás dele tornou-se mais forte e encheu a neblina sobre ele. Noah não estava pensando em nada além do próximo ponto de apoio e ele continuou deslizando ignorando o som. Rapidamente, porém, o barulho apareceu na neblina abaixo dele. Quando Noah foi para a próxima raiz, ele descobriu que tinha 2 olhos e uma língua apontada em sua direção. Cobra terrestre. As raízes na parede eram, na verdade, bestas mágicas do tipo cobra, especificamente cobras terrestres. Antes que a cobra pudesse mordê-lo, Noah a agarrou pela garganta e apertou. Você é apenas uma besta de rank 1, você não é diferente de uma raiz aos meus olhos. Estes foram seus pensamentos quando ele continuou a retardar sua queda usando o mesmo método de antes. Mais e mais cobras saíram dos buracos na parede até que Noah podia ver cerca de 100 delas abaixo dele. Ele não conseguia recuar ou parar, então ele pulou diretamente na matilha chutando e socando qualquer besta que o atacou. As cobras eram quase inofensivas para um corpo de rank 2 no nível mais alto, mas a ameaça real de Noah era a queda, ele não podia se permitir ganhar velocidade. Uma vez que uma descida lenta não era mais possível, Noah escolheu andar diretamente sobre os corpos das cobras, pulando de besta para besta como se fossem os degraus de uma escada. Ele estava andando pelo penhasco na cabeça de um bando de bestas mágicas de rank 1. Depois de algumas centenas de metros descendo desta maneira, a neblina finalmente começou a se dispersar mostrando o vale no fundo do desfiladeiro. O ambiente estava cheio de grama verde e um pequeno rio corria no meio dele. Noah, porém, não teve tempo de apreciar a paisagem, já que ele viu algo assustador no vale abaixo dele. Dezenas de cobras amarelas com mais de 7 metros de comprimento foram enroladas umas nas outras no chão com uma com mais de 15 metros no centro. Noah olhou com os olhos arregalados enquanto se movia em direção a elas. Ele não poderia parar mesmo se quisesse. Quando ele estava a menos de 50 metros do chão, ele desembainhou seus sabres e deixou seu corpo cair livremente no meio do terrível bando de cobras.